Boa noite. Boa noite. Procuradores da Lava Jato divulgam acusações contra Lula feitas pelo ex-senador Delcídio do Amaral e pelo ex-deputado Pedro Correia. Em delação premiada, os dois dizem que o ex-presidente teve participação ativa na montagem do esquema de corrupção na Petrobras. O futuro Museu do Trabalho que homenageia Lula em São Bernardo do Campo depende do resultado da eleição. Candidatos à Prefeitura de São Paulo falam sobre a expectativa para o debate do próximo domingo aqui na TV Gazeta. Mais de 1,5 milhão de empregos formais foram perdidos no Brasil no ano passado. É o pior resultado da história. O Ministério Público denuncia 8 suspeitos de ligação com o terrorismo islâmico que foram presos antes das Olimpíadas. As obras do Museu do Trabalhador em São Bernardo do Campo, conhecido popularmente como Museu do Lula, ainda geram polêmica. 2 candidatos à prefeitura da cidade dizem que, se eleitos, vão dar outra função ao local. Os operários trabalham para entregar um museu. Segundo a Prefeitura de São Bernardo do Campo, mais de 70% da obra já está concluída. Obra que virou alvo de investigação do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas do Estado. E que na cidade gera polêmica. Esse museu aí não era para ser nem construído, viu? Porque é um dinheiro, a bem dizer, jogado fora, porque o ano já está pendurado aí, né? Nós temos déficit de hospitais, especialidades. Isso daqui é um elefante branco, é uma memória que na realidade é um pesadelo. A construção do museu começou em 2012 e a previsão é que ele ficasse pronto em 9 meses, a um custo de 18 milhões de reais. Mas até agora a obra não foi concluída. A nova data para entrega é dezembro. O valor também mudou. Agora são quase 22 milhões de reais. Mas o futuro do prédio ainda é incerto. É que pelo menos 2 candidatos a prefeito em São Bernardo do Campo afirmam que vão suspender a construção do Museu do Trabalhador se forem eleitos. O candidato Orlando Morando, do PSDB, promete instalar no local uma fábrica de cultura. A melhor forma que eu vou homenagear o trabalhador é ajudando na formação do seu filho. Quer homenagear o trabalhador, dê um futuro melhor para o filho dele, que é a melhor homenagem que a cidade pode oferecer. Já Alex Manente, do PPS, quer construir em um dos andares uma pinacoteca e no outro um restaurante Bom Prato, que serve refeições a R$1. Nós não vamos fazer Museu do Trabalhador porque não é uma prioridade. Nós vamos utilizar a obra para algo já existente, porque também na Cidade das Crianças nós queremos fazer uma parceria público-privada para termos um grande parque temático e gerar emprego e renda à população. O projeto inicial do Museu do Trabalhador prevê um acervo sobre as greves no fim da década de 1970, a história do crescimento industrial da região e do novo sindicalismo. Vai trazer também aspectos da cultura e do cotidiano da classe trabalhadora e contar ainda um pouco da trajetória do ex-presidente Lula, que se tornou nacionalmente conhecido como líder sindical na cidade, onde ainda mora. O candidato Tarcísio Secoli, que concorre pelo PT, diz que, se eleito, vai manter a finalidade do imóvel. Esse vai trabalhar em 3, 4 dimensões para você saber, de fato, como é que é trabalhar numa tecelagem, como é que é trabalhar numa fábrica de imóveis, o que é uma tupi, uma serra de fita, uma lixadeira, o ambiente, o barulho, o cheiro da madeira. Essas coisas você não tem igual no Brasil. Ex-senador Delcídio do Amaral, atualmente sem partido, afirma que ex-presidente Lula se uniu ao PMDB para evitar impeachment durante o mensalão petista, esquema de pagamento mensal a parlamentares da base aliada pelo governo que veio a público em 2005. Em depoimento à Operação Lava Jato, Delcídio contou como foi o início da parceria PT-PMDB no governo federal e a relação dela com o mensalão petista. O PT começou, o início do governo é muito hermético, é muito, vamos dizer assim, ligado àqueles partidos que levaram o Lula à presidência. Quando sobreveio o mensalão, ele percebe que ou ele se arruma, ou ele poderia ser empichado, inclusive. Quando veio o mensalão, o Lula fez uma revisão das posições que ele vinha assumindo, dizendo assim, ó, ou eu abraço o PMDB ou eu vou morrer. Quando aí o PMDB veio fortemente para o governo e estabeleceu tentáculos em toda a estrutura de governo, não foi só na Petrobras, não.
assumiu o Ministério de Minas e Energia, Eletrobras, o setor elétrico, que nos governos anteriores era feudo do PFL, né? O setor elétrico, o setor de energia, de modo geral, passou a ser feudo do PMDB. Delcídio foi presidente da CPI dos Correios, cujo foco de apuração foi deslocado para o Mensalão. Ele afirmou que o relatório final da comissão incluía uma proposta de indiciamento de Lula e do filho mais velho dele, Lulinha, mas foi retirada pouco antes da votação do parecer, depois de um acordo. Mas aí, dentro de uma composição que foi feita na véspera da votação do relatório, esse indiciamento, e não é uma coisa, doutor Januário, esse tira e põe, ele faz parte do dia a dia do Congresso. Não é uma coisa, não foi uma coisa específica só da CPI dos Correios. Agora, os indícios e a documentação que a CPI levantou, um eventual impeachment do presidente Lula não terminaria ali. Essa parte da delação de Delcídio foi anexada à denúncia oferecida contra Lula, Paulo Okamoto e mais 6 investigados pelo Ministério Público Federal na última quarta-feira. A defesa de Lula afirma que as declarações de Delcídio do Amaral não têm qualquer valor jurídico e não alteram o fato de o Ministério Público Federal ter apresentado, segundo os advogados, uma denúncia sem provas. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a denúncia da Lava Jato é positiva e dá segurança a Lula. Segundo ele, agora os advogados de Lula podem defendê-lo em uma denúncia concreta e não precisam responder ao que não consta da peça. Questionado sobre a existência de provas na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, Gilmar Mendes disse que não poderia falar, pois não conhece o processo. O ex-deputado federal Pedro Correia diz que Petrolão e Mensalão eram uma coisa só. O depoimento de Correia na Lava Jato foi um dos principais elementos usados pelo Ministério Público Federal para afirmar que o ex-presidente Lula comandava o esquema de corrupção na Petrobras. As declarações do ex-deputado foram dadas no começo do mês, em delação premiada. Correia atribuiu a Lula diálogos que o põem no centro do esquema do loteamento dos cargos mais importantes da Petrobras. Um exemplo disso, segundo Correia, foi a nomeação de Paulo Roberto Costa como diretor de abastecimento da estatal para beneficiar interesses do Partido Progressista. Em 2006, antes das eleições, Correia afirmou que ele e José Janene, à época presidente do PP, fizeram reivindicações de novos cargos e dinheiro a Lula. O ex-presidente chegou a dizer que não tinha obrigação de ajudar, pois Paulo Roberto Costa, tinha deixado o partido muito bem abastecido, com dinheiro para fazer a eleição de todos os deputados. Correia afirmou que as propinas eram usadas para a manutenção do poderio do partido em níveis federal, estadual e municipal, que a arrecadação beneficiava, inclusive, deputados estaduais, prefeitos e vereadores, sendo o objetivo maior manter os mandatos e o poder, que os indicados pelos partidos eram responsáveis por conseguir a propina dos empresários e repassar aos parlamentares. Segundo Correia, as indicações do Partido Progressista ocorreram da mesma forma nos governos Sarney, Collor, Itamar e Fernando Henrique. Pedro Correia já foi condenado no Mensalão e na Lava Jato. Os advogados de Lula afirmam que é indefensável que a Lava Jato faça uma denúncia usando declarações formuladas pelo já condenado Pedro Correia em processo de complementação de delação premiada, em que não consta referência de homologação judicial. Como estava previsto, o ar seco polar conseguiu derrubar as temperaturas aqui em São Paulo e a máxima não passou de 19 graus aqui na capital paulista e com muitas nuvens no céu. No interior, o dia foi de muito calor. Vamos ver agora como é que vai ficar o fim de semana na previsão de Mariana Armentano. Para esse último final de semana de inverno, teremos pancadas de chuva em boa parte do Brasil, mas isso não significa que não teremos sol. Na verdade, o tempo fica bem abafado pelo país e acontecem aquelas típicas pancadas de chuva associadas ao calor. Já no sul, o ar seco atua deixando o tempo firme e faz friozinho ao amanhecer. E olha, essas chuvas previstas aqui pela costa do Brasil não chegam a atrapalhar o final de semana na praia e vai fazer bastante calor. Os termômetros devem marcar até 29 graus em Maceió
28 em Salvador e em Vitória. No Rio de Janeiro vai fazer até 32 e no sul do Brasil a máxima vai aos 24 graus em Floripa e aos 27 em Porto Alegre. Aqui em São Paulo, o sol continua predominando pelo interior e volta a brilhar forte aqui na faixa leste do estado, mas ainda pode chover de forma isolada a partir da tarde no norte paulista. Mas nem a chuva refresca o calor. Vai fazer até 34 graus amanhã em Votuporanga, 31 nas cidades de Franca e Barretos e 32 em São José do Rio Preto. E no litoral, a máxima fica em torno dos 24 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Aqui na capital teremos um dia de tempo aberto e mais quente em relação a hoje. Nesse sábado, a mínima será de 15 graus e a máxima de 28 graus. No domingo, o calorão vai bater na casa dos 32 graus e pode chover em alguns pontos da cidade. E a semana ainda começa com possibilidade de chuvas. Na segunda-feira, a máxima prevista é de 27 graus por aqui. Ministério Público Federal denuncia mais 7 pessoas na Operação Zelotes. Esse grupo teria agido para beneficiar a empresa Mundial, com um prejuízo de 43 milhões de reais aos cofres públicos. A Zelotes investiga fraudes em julgamentos do CARF, órgão que analisa recursos de empresas multadas pela Receita Federal. A lista de denunciados inclui um ex-conselheiro do CARF, diretores da Mundial e um delegado aposentado da Polícia Federal. O grupo teria negociado 29 recursos da empresa que não se manifestou. Esses indiciamentos de hoje parecem o canto do cisne da Operação Zelotes, que já nasceu marcada para desaparecer em pouquíssimo tempo. Ou alguém acreditou de verdade que seria levada seriamente até o fim uma investigação que envolve 20 bilhões de sonegação praticada por empresas como o Bradesco, o Banco Safra, o Santander, a Petrobras, a TIM, a RBS, que é uma sócia da TV Globo, a Gerdau, a Ford, a Mitsubishi, entre várias outras. No Congresso, essa CPI do CARF morreu assim que o novo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumiu e negou-lhe prazo para ouvir acusados. Não houve nem relatório final, nada. Não é bom para nenhum político de qualquer partido mexer com quem lhes financia a campanha. Os meios de comunicação também não gostam, em geral, de cutucar patrocinadores, sempre tratados com servilismo pouco republicano. Ministério Público Federal denuncia 8 suspeitos de envolvimento com o terrorismo na Operação Hashtag. O grupo foi identificado e ficou detido temporariamente no Presídio Federal de Campo Grande, antes da Olimpíada do Rio de Janeiro. O Ministério Público pediu a prisão preventiva dos 8 denunciados e medidas alternativas para os outros 6 investigados pela operação. Os 8 suspeitos vão responder por crimes de promoção de organização terrorista e associação criminosa. 5 dos denunciados também vão responder por incentivo de crianças e adolescentes à prática de atos criminosos. E um deles ainda vai responder por recrutamento para a organização terrorista. Não é um ato isolado que levou alguém a ser denunciado por, publicou a bandeira do Estado Islâmico, a gente denunciou. Não, é um contexto bem maior de união, de convicção da adesão de cada uma dessas pessoas, de prova de que cada uma dessas pessoas aderiu à conduta, promoção ao grupo terrorista e, a partir de então, divulgou. A denúncia apresenta vários trechos de conversas em redes sociais, descrições de áudios e informações trocadas que demonstravam o apoio dos denunciados ao grupo terrorista Estado Islâmico. O documento tem cópias de conversas sobre como construir bombas caseiras e discussões sobre a possibilidade de usar armas químicas para contaminar uma estação de água durante a Olimpíada do Rio. Segundo o procurador, não houve nenhuma identificação de que os suspeitos chegaram a sair do virtual para a prática. Ao todo, a operação teve 4 fases e 15 pessoas foram detidas. As prisões foram as primeiras feitas com base na lei antiterrorismo, sancionada em março deste ano. 250 agentes da Guarda Civil atuam a partir de hoje na Estação da Luz, na região da Cracolândia. Eles receberam um treinamento para lidar com dependentes químicos que vivem por lá.
A Cracolândia é um dos locais mais decadentes da cidade de São Paulo. São pelo menos 1.500 usuários de drogas que ocupam o quarteirão na Alameda Dino Bueno, na região da Luz, no centro de São Paulo. O lugar é a face mais visível de um problema que resiste há 20 anos. Nos últimos 3, vários programas sociais tentaram reduzir o fluxo de dependentes químicos. O primeiro foi o recomeço do governo do estado. Criado em 2013, o programa oferece a saída do vício com tratamentos que incluem isolamento em hospitais e comunidades terapêuticas. Depois veio o Braços Abertos da Prefeitura com a proposta de redução de danos entre os usuários de drogas por meio da oferta de emprego e moradia. No caso do Braços Abertos, de todos os dependentes tratados desde 2014, 40% acabaram desistindo. Em mais uma tentativa de tornar a região mais segura, a Prefeitura lançou agora um novo projeto com foco na segurança das pessoas que moram e trabalham na região. Celular, né? A gente tem que sair, celular é segurando assim, carteira, pessoal mexendo com as pessoas na rua, às vezes um pouquinho, que eles estão um pouquinho alterados, ameaçam, agressão, isso acontece. Olha, quanto mais segurança, né, acrescenta, faz diferença sim, inibe, né, a ação do pessoal, eu acho positivo. Segundo a Prefeitura, 250 agentes da Guarda Civil Metropolitana vão participar da inspetoria. A gestão informou que todos receberam treinamento para lidar com os usuários de droga. Mas quem trabalha com as abordagens na Cracolândia diz que falta planejamento. De acordo com a Secretaria de Segurança Urbana da Prefeitura, os agentes vão trabalhar 24 horas fazendo rondas de carro e de moto. Para o padre Júlio Lancelotti, que coordena a Pastoral do Povo da Rua e presta assistência aos dependentes, a iniciativa chegou tarde e a relação dos dependentes com a Guarda Metropolitana não é das melhores. Há vários relatos de violência na hora da abordagem. A redução de danos ela tem um perfil muito mais próximo das questões da saúde. Aí nós perguntamos, há psiquiatras, há neurologistas, há terapeutas, há pessoas ligadas à saúde que vão fazer parte desse programa, ou será mais um programa de segurança? E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O Brasil tem 2 inimigos nas fronteiras, são a Bolívia e a Colômbia. Eu não estou falando dos 2 governos, mas a Bolívia e a Colômbia são os maiores produtores regionais de cocaína. E o Brasil, são os dados da ONU, é o 2º maior consumidor mundial, bem logo atrás dos Estados Unidos. A ideia então é a seguinte: quanto menos cocaína nossos vizinhos produzirem, menor será a quantidade vendida no mercado clandestino brasileiro. E a cocaína alimenta o crime organizado. Um terceiro vizinho nosso é o Paraguai, que não é produtor da droga, mas é dono do comércio atacadista da cocaína que entra no Brasil. E é uma situação em que a lógica da repressão nem sempre funciona. Nesta semana, o governo dos Estados Unidos publicou um relatório dizendo que a Colômbia está aumentando a produção de cocaína e que a Bolívia está diminuindo. Acontece que a Colômbia sempre seguiu a cartilha americana para neutralizar o narcotráfico, mas precisou dar uma parada nas operações de fumigação. A fumigação é quando os pequenos aviões despejam desfolhantes em áreas plantadas. A Colômbia tirou o pé do freio porque foi essa uma das condições que ela negociou com os guerrilheiros das Farc. As Farc tinham se transformado em traficantes e o lançamento de pesticida atingiu os acampamentos delas. O processo de paz na Colômbia será o tema de um referendo no próximo dia 2 de outubro. E a Bolívia? Pois então, o presidente Evo Morales já foi líder do Sindicato dos Cocaleiros. Os cocaleiros produzem a folha de coca, que os bolivianos gostam de mastigar. Morales tem uma relação muito ruim com os Estados Unidos. Há 8 anos, ele expulsou a DEA, que é a Agência Americana de Repressão ao Narcotráfico. Mas ele conseguiu que a União Europeia financiasse programas que levaram pequenos cultivadores de coca a cultivar outra coisa. O resumo da história é que a produção da coca está aumentando na pró-americana Colômbia, mas está caindo na anti-americana Bolívia. É assim que o mundo gira. Boa noite. Ela se formou em psicologia, mas inquieta, acabou escolhendo outro rumo profissional. Atualmente divide a direção de arte no cinema com a garimpagem de antiguidades pela cidade. Seu mundo retrô se concentra no apartamento em que vive, no antigo prédio no centro da capital. Caroline Chamal, a Carro,
é uma personagem que é a cara de São Paulo. O comum não interessa a ela. Da casa ao colar, tudo é escolhido a dedo. Esse meu colar é meio cafonão, mas eu gosto de umas coisas meio excêntricas assim. Gosta tanto que o talento para encontrar objetos especiais virou o trabalho da Carro, a psicóloga que virou diretora de arte. As coisas têm que ter vivência, tem que ter registro. Um sofá pode ter uma mancha, ó, principalmente no cenário. Foram 14 anos no cinema como produtora de objetos. Ela quem escolhia os detalhes do cenário de trabalhos de Fernando Meirelles, Zé do Caixão, Hector Babenco. Mas não era o suficiente. Ela foi estudar e, como diretora de arte, hoje faz filmes, fotos e clipes como este, do Criolo. A confeiteira e seus doces sempre vem oferecer furta-cor. Com a Carro, realmente é tudo muito diferente. Uma entrevista na banheira, com um monte de bolsa. São bolsas garimpadas, com muitas histórias. E aí, olhando tudo isso, você pode imaginar, ela é bem apegada. Só que não. Na verdade, a minha coleção era de quase 400 bolsas. Hoje em dia, eu acho que eu tenho menos de 100. A banheira, instalada no apartamento dos anos de 1940 em Higienópolis, é mais uma peculiaridade com a marca Carro. É aqui que ela relaxa de jornadas exaustivas de garimpagem de objetos, quase sempre no lugar preferido, centro de São Paulo. As pessoas estão acostumadas a ir sempre nos mesmos brechós, nos antiquários que são pobres, esquece. A gente conta nos dedos, são 20 esses, eu conheço mais 100 escondidos que ninguém nunca viu. Então acho que isso que eu queria compartilhar. Nem o banheiro escapa, tudo tem personalidade e história por aqui. Dos familiares tatuados no braço aos móveis de época que iriam para o lixo no Hotel Cambridge, desativado há anos na Avenida 9 de Julho. Então é muito relativo. Na verdade, como as pessoas não se interessam muito por história da arte, história do mobiliário, a população no geral, então elas não sabem o valor que as peças têm. Mas valor mesmo ela dá, sabe quando? Quando volta para casa para encontrar o Fellini, a Brigitte, o Godard e o mais novo integrante da trupe, o Cosme. Sempre morei em Santa Cecília e Higienópolis. Então é muito maluco porque eu sempre tenho a sensação de que quando eu vou viajar para longe, eu chego em São Paulo e ainda não estou em casa. Eu chego no bairro e parece que volta para o outro. Ai, estou em casa. Donald Trump tem um momento de descontração num dos principais programas da TV americana ontem à noite. Sempre atento a um bom lance de marketing, ele deixou o apresentador Jimmy Fallon bagunçar o cabelo dele. Ask you because the next time I see you, you could be the president of the United States. I just wanted to know if there's something we could do that's just not presidential, really, or something that we can do now that we're just both civilians, like. Like what? This is. I'm not liking the sound of this. Go ahead. Can I mess your hair up? I'm being gentle. I'm being gentle. As long. The answer is yes, but the people in New Hampshire, where I'm going to be in about an hour from now, I hope they're going to understand. Okay? You say yes? Go ahead with my hairspray. O velório do ator Domingos Montanher está marcado para amanhã a partir das 9 horas da manhã no Teatro Fernando Torres, no Tatuapé, aqui em São Paulo, e não será aberto ao público. Domingos morreu afogado ontem nas águas do Rio São Francisco. Ele estava em Sergipe, onde gravava cenas da novela Velho Chico, da TV Globo. Segundo o laudo divulgado pelo IML de Sergipe, Domingos morreu vítima de afogamento. O sepultamento ocorrerá no cemitério da Quarta Parada, na zona leste da cidade. O ator tinha 54 anos.
Polícia de Paris recolhe mais de 1.500 imigrantes. As ruas do norte da cidade tinham se transformado num grande acampamento. Sudaneses, eritreus e afegãos estavam vivendo em péssimas condições nas ruas perto da Catedral de Montmartre. Dezenas de ônibus levaram mais de 1.000 imigrantes para centros de acolhimento fora da cidade. As autoridades disseram que as pessoas que podem pedir asilo vão ter alimentação e cuidados médicos. No começo da semana, a prefeita Anne Hidalgo apresentou as instalações que estão sendo reformadas para receber 400 homens a partir do meio de outubro. No fim do ano, outro local deve estar pronto para receber mulheres e crianças. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da denúncia do Ministério Público Federal contra Lula sobre as manifestações de rua. Hoje, nosso convidado é Guilherme Boulos, graduado em filosofia, professor de psicanálise e membro da coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e da Frente Povo Sem Medo. Muito obrigada, Boulos, por estar conosco. Obrigado pelo convite, Maria Lídia. O assunto ainda do momento é a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula e a reação de Lula naquela fala pungente em que ele ficou muito emocionado. Eu quero começar com isso. Quero ouvir de você, até porque você é professor de psicanálise, né? E nós tivemos ali um momento em que Lula, um político tão experiente, com tantas conquistas, com tanta luta na política, onde ele teve vitórias e também derrotas. Ele já enfrentou traições. Qual seja, no embate político eu acho que não existe o que Lula não conheça. O que explica Lula ter chegado às lágrimas por 3 vezes naquele pronunciamento? Olha, Maria Lídia, o que eu acho é que esse processo dirigido particularmente em relação ao Lula se tornou um verdadeiro linchamento. A apresentação que foi feita naquele famoso PowerPoint pelo procurador Dallagnol, né, que culmina, depois de muito espetáculo, de muito show, culmina em não chegar a prova alguma, ao chegar a um resumo, né, ainda que não literal, mas de não tenho convicções, não tenho provas, mas tenho convicções. Não foi exatamente assim que falou, Não foi literalmente né? assim, não mas foi. Esse foi o sentido. Não é? Ele não conseguiu reunir nenhuma prova consistente. Ele vai lá e acusa o Lula de ser o chefe máximo da corrupção no Brasil. E o que ele encontra, ainda que mesmo isso sem todas as provas, é a reforma de um apartamento de R$200 mil. Vai mal a corrupção no Brasil, né? Mas no caso da reação do Lula, a reação do Lula, foi isso que eu te perguntei. Né? Olha, o Lula, que é uma liderança que, inclusive nas pesquisas de preferência de voto para 2018, ele tem aí uma preferência de voto muito expressiva. Então, por que Lula ficou naquele estado? Olha, porque eu tentei responder nesse sentido, porque acho que ele está sendo alvo de um linchamento, de uma pressão nesse sentido desumana, né? Eu acho que nós poderíamos, inclusive, usar a psicanálise para analisar o outro lado, para analisar o que passa da cabeça do juiz Sérgio Moro e do procurador Dallagnol, né? Porque é uma mentalidade, parece, de justiceiro. Escolhe um alvo de forma seletiva. Ninguém está dizendo que não tem que investigar a corrupção, muito pelo contrário. É justo, e a Lava Jato deve investigar a corrupção. E enquanto faz isso, está respondendo ao sentimento legítimo da maior parte do povo brasileiro. Agora, investigar é uma coisa, né? Escolher o alvo e depois revirar o país para encontrar alguma coisa contra esse alvo é outra. Isso não dá para admitir. Bom, eu vi uma declaração sua exatamente sobre essa questão de linchamento e seletividade que você adjetivou como uma seletividade escandalosa. Chamou a minha atenção que você ter dito que, por considerar assim a ação na Lava Jato de investigação e os julgamentos e condenações, que não passará sem reação. O que você quis dizer com isso? Era uma ameaça? Não se trata de uma ameaça. Se trata de dizer que um ataque como esse, né? E aí não se trata apenas do Lula, se trata de um ataque evidentemente político, né? Em que um lado não é alvo, o Cunha está solto, andando por aí, estava passeando no aeroporto de Brasília ontem.
O Perrella está lá no Senado. O Aécio do aeroporto do Titio está lá no Senado pagando de moralista. Né? Ora, não dá para ser assim, cabe a expressão por enquanto? Olha, porque é uma operação que está em andamento. Agora, esse discurso que aqui na Avenida Paulista se ouviu muito no último período, que era tiramos a Dilma, depois tiramos os outros. Nós vimos no que deu, né? Nós vimos no que deu isso aí. Botou notórios corruptos, investigados por corrupção no comando do país. Então, essa história de que agora eu volto para um lado e depois eu vou pegar todos os outros, essa história não está convencendo mais ninguém. Boulos, eu ouvi uma declaração sua, por sinal, tem uma entrevista sua na Carta Capital, nesse final de semana, em que você diz que o PMDB é o mais nocivo aos trabalhadores. Não tem compromisso com o eleitorado. O Michel Temer, hoje presidente da República, ele foi escolhido pelo Partido dos Trabalhadores para ser o vice da presidente Dilma, no primeiro mandato e no segundo mandato. Se ele é o mais nocivo aos trabalhadores, onde é que está a contradição? Não, eu acho que nesse caso não há contradição, porque o Partido dos Trabalhadores tomou opções extremamente equivocadas e essa foi uma delas. Eu não sou do Partido dos Trabalhadores e não estou aqui para defendê-lo, né? Ter entrado no mesmo sistema político, fazendo as mesmas negociatas da mesma forma, inclusive composições como essa, deu no que deu, né? Agora, contextualizando a frase que você se referiu, Maria Lídia, o que eu disse é que este governo do Michel Temer, por não ter sido eleito por ninguém, por não pretender reeleição, ele não precisa prestar conta para ninguém na sociedade brasileira. Então é mais um temor? Porque mas não é só temor, o homem acabou de tomar posse, como? É mais um temor? Tomou posse já não, como presidente. Não, tudo bem, mas já botou a PEC 241, que congela gasto em saúde e educação por 20 anos no país, já está falando em reforma trabalhista, já está enviando reforma da Previdência para o Congresso Nacional. Então, não é só um temor injustificado, já deu sinais claros de que pode fazer, do ponto de vista de direitos sociais e trabalhistas, o país andar para trás 50 anos. Nem a ditadura militar, em 20 anos, mexeu na CLT, atacou os direitos trabalhistas desse modo. Agora, Boulos, sobre as manifestações, no seu entender, houve aquela grande manifestação que encheu a Paulista no começo do mês, de setembro agora, em que os organizadores avaliaram em 100 mil pessoas, né? Então a avaliação que nós temos é essa, porque não houve outras avaliações. Se fosse da PM, devia ter umas 5 mil, mais ou menos. Mas, isso aí falou demais, né? Mas, a minha pergunta é, as manifestações seguintes já tiveram um menor número. Houve essa denúncia do Ministério Público contra o Lula. Você acredita que os movimentos sociais, MTST, MST, ou a Frente Povo Sem Medo, etc., possam sofrer o impacto de tudo isso, ter uma fadiga e o clamor das ruas ficar esvaziado? Eu não acho, Maria Lídia. Eu acho que as mobilizações contra o governo do Michel Temer, contra os ataques que estão sendo arquitetados aos direitos sociais e trabalhistas no país, essas mobilizações tendem a crescer. Tendem a crescer porque esses ataques vão se concretizando e a ficha do povo vai caindo. Para o povo, o processo de impeachment, para a maioria da população brasileira, assistiu isso de camarote, não foi nas manifestações, nem aqui na Paulista de Verde e Amarelo, nem nas nossas contra o golpe. A maioria do povo viu isso como uma briga entre políticos. E agora, quando vê que os seus direitos estão ameaçados, começa a perceber o que estava e o que está em jogo com esse processo no país. Então, eu acredito que essa percepção vai se ampliar na sociedade brasileira e nós devemos ter cada vez mais mobilização de rua. Aqueles que acreditaram que a instabilidade se resolvia depois do processo do impeachment no Congresso, que havia uma pacificação da sociedade, que a sociedade ia se unificar. Okay. O que nós estamos vendo é que o Michel Temer até acertou. A sociedade está unificando o Brasil, mas unificando contra ele. Nós vamos esperar para ver. Esperemos. Esperemos. Eu agradeço muito a sua entrevista e espero que volte. Claro, sempre que convidado. Obrigado. Para falar sobre os movimentos sociais, é muito importante. Muito obrigado. Obrigado. Gamberini.
Você vai ver a seguir as notícias da Paralimpíada. E Tite convoca a seleção brasileira para os próximos jogos da eliminatória contra a Bolívia e Venezuela. A lista tem novidades, como a volta do zagueiro Thiago Silva. Quando penso em superação, lembro dos brasileiros, do esforço que a gente dá para vencer na vida. No atletismo, entendi que sou merecedora de conquistar o que persigo. Os desafios se tornam mais fáceis quando lembro que não estou só, que a cada passada que dou, milhões de brasileiros dão outra. Juntos, somos uma legião de campeões. Juntos, somos todos Brasil. Acesse brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016. E João Dória é o candidato que mais cresce nas pesquisas. No Datafolha, João Dória triplicou sua pontuação. No Ibope, João tinha 9 e agora tem 17% das intenções de voto. Enquanto o russomano cai em todas as pesquisas, João Dória já está tecnicamente empatado no segundo lugar. É a comprovação de que quem ouve João, muda para João. Obrigado, São Paulo. E olha, vamos continuar acelerando. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Você quer me ajudar? Para vereador, vote número 10. Pela defesa, não à violência doméstica e respeito aos direitos da mulher, JP da Fazenda 10500. Com a experiência de russomano defendendo a mulher, juntos a gente resolve. Meu pai falou que eu poderia perder tudo na minha vida, menos a minha honra e dignidade. Tudo que conquistei foi me preparando e agora estou preparado para juntos fazermos uma cidade melhor. Marcelinho 10007. São Paulo sabe, a gente resolve. Hoje no Todo Seu, tem os bastidores do programa A Máquina. Nas ruas, quando eu digo que abrimos 400 creches, muita gente duvida. Mas é verdade. No nosso site, hadadsp.com.br, você pode conferir um mapa das creches de São Paulo. São 400 e basta seguir esse ritmo para, em 2 anos, zerar a fila das creches. Isso não é nenhuma promessa de campanha, não. É um trabalho que já existe e não pode parar. Ele de novo, mais uma vez, eu quero mais. No Todo Seu de hoje eu bato um papo com o ator Elias Andreato Máximo. Educação é a única coisa que muda a vida das pessoas. Foi por isso que eu criei o CEL. Agora, eu quero dar um passo muito maior. Até o final do meu governo, todas as crianças entre 6 e 10 anos vão estudar em escolas em tempo integral, durante 7 horas por dia. Ninguém muda nada sozinho, mas a gente pode começar a construir um futuro melhor agora, com coragem para mudar. Meu queridíssimo amigo Roberto Leal e Caçulinha, comando musical hoje no Todo Seu. Candidatos a vereador pelo PTB. Jardim Porto, 14712. A união faz a força. Cebolinha, 1410. Lutarei por saúde, segurança e mais creches. A decisão está na sua mão. Vote no Zebrão, 14015. Seja mais pelo esporte. Vote forte. Vote José Ferro Maratonista, 14258. Sou Cabral São Remo, 14030. Lutarei por mais habitação para todos. Neste domingo, os candidatos à prefeitura de nossa cidade estarão frente a frente no debate da TV Gazeta em parceria com o Twitter e Estadão. Celso Russomano, Fernando Haddad, João Dória, Luiz Erondina, Major Olímpio e Marta Suplicy. Debate dos candidatos à prefeitura de São Paulo, neste domingo, 6h30 da tarde. No dia 18 de setembro, domingo, a partir das 6 da tarde, você assiste aqui na TV Gazeta ao debate entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O debate tem parceria do jornal Estado de São Paulo e do Twitter. Um dos blocos vai ter perguntas gravadas que podem, desde já, ser mandadas por eleitores pelo Twitter.
A regra e o formato do debate já foram definidos em reunião com representantes dos candidatos. Vão participar Celso Russomano, do PRB, Marta Suplicy, do PMDB, Fernando Haddad, do PT, João Dória, do PSDB, Major Olímpio, do Solidariedade e Luísa Erundina, do PSOL. Além da transmissão pela TV Gazeta e portal da emissora na internet, o debate pode ser acompanhado ao vivo pelo site do Estado e pelo Twitter, por meio do aplicativo Periscope. Mediado pela jornalista Maria Lídia Flandoli, haverá perguntas feitas por jornalistas do Estado e da TV Gazeta, além das perguntas gravadas mandadas pelo Twitter. Os jornalistas vão fazer perguntas aos candidatos no primeiro e no quarto blocos. No segundo, o candidato vai responder a questões formuladas por outro candidato, em ordem previamente sorteada. No terceiro bloco, os candidatos vão responder a perguntas mandadas pelo Twitter sobre saúde, educação, habitação, transporte, segurança urbana e corrupção. O debate vai ser realizado no Teatro da Fundação Casper Líbero e vai contar com plateia. São 320 lugares que vão ser ocupados por convidados, assessores dos candidatos e dos partidos. A sua pergunta para os candidatos pode ser uma das selecionadas. Mande um vídeo com a sua pergunta gravada pelo Twitter com a hashtag Gazeta Estadão. E hoje nossas equipes falaram com os candidatos para saber como eles estão se preparando para o debate da TV Gazeta em parceria com o Estadão e o Twitter. No escritório de campanha na Zona Sul, o candidato Celso Russomano, do PRB, nos contou como vem se preparando para o debate de domingo. Lendo bastante, estudando, conversando com especialistas e técnicos que conhecem profundamente a cidade de São Paulo. Acho que é importante para a gente mostrar a São Paulo o que a gente pretende para fazer com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. João Dória, do PSDB, cancelou a visita que faria ao bairro da Saúde, mas gravou uma mensagem sobre a expectativa para o debate. Debater é importante para você que é eleitor, para você que vive em São Paulo, conhecer as propostas dos candidatos. E temos boas propostas para melhorar São Paulo, fazer da cidade uma cidade melhor, mais eficiente, mais humana e mais justa para você e todos os moradores da nossa cidade. Até domingo. Marta Suplicy, do PMDB, comentou sobre a expectativa para domingo em visita à comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul, onde conversou com moradores e comerciantes. Olha, acho que nesse momento as divergências, as propostas estão ficando mais claras e o eleitor está podendo cada vez mais afinar suas escolhas. Eu acredito que esse debate tem sua importância porque já estamos em outro patamar de discussão. Luísa Erundina, do PSOL, recebeu a nossa equipe no escritório da campanha, na Praça da Árvore. Estou muito entusiasmada porque é a oportunidade de eu sair da invisibilidade. Eu só tenho 10 segundos de tempo de televisão e é uma oportunidade, quem sabe, da gente fazer chegar a informação de que somos candidata e de que temos propostas para a cidade. Conversamos com o Fernando Haddad, do PT, na saída de um evento, no qual participava como prefeito. A agenda de campanha dele só acontece agora à noite. Passadas algumas semanas, fica mais nítida a proposta de cada candidato. E aí você pode explorar melhor, detalhar melhor, questionar. Então, acho que o nível vai subir. Major Olímpio, do Solidariedade, falou durante almoço com representantes dos estacionamentos da cidade, em Higienópolis, na região central. Diminuir o tempo de propaganda de televisão, diminuir o dinheiro com o fim do financiamento privado por empresa e agora é sola de sapato nas ruas e os debates para a população saber quem é quem. E nós vamos nesse debate também como nos outros, colocando o dedo na ferida, cobrando as propostas, cobrando as posições dos adversários. O debate começa às 6h30 no domingo, mas meia hora antes, às 6 da tarde, você acompanha o programa A Hora do Voto, com reportagens sobre o que o paulistano espera para melhorar a saúde, a habitação, o transporte, a segurança e o combate à corrupção. Às 8h30 da noite, logo depois do debate, o tema eleições continua em pauta na TV Gazeta, com a repercussão do confronto entre os 6 principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o financiamento das campanhas municipais. A eleição municipal deste ano vai se revelando um evento paranormal. Muita gente que morreu está ressurgindo, cheia de vida, nas planilhas de doadores dos comitês eleitorais de candidatos a prefeito.
Temos mortos fazendo doação em grande quantidade, revelou hoje o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Morto que vota é coisa muito comum no Brasil, mas cadáver que doa dinheiro a candidato é algo inédito. O dinheiro de campanha está no miolo da corrupção política, por duas razões. No aspecto financeiro, a verba suja é um anabolizante que torna a disputa desigual. No campo moral, o candidato que recebe envelopes por baixo da mesa amarra o futuro de um eventual governo aos interesses de quem financiou sua campanha. Se a Lava Jato ensinou alguma coisa, é que a corrupção eleitoral é velha, mas não é invencível. Agora, ela pode dar cadeia. Você deve se recordar que o Supremo Tribunal Federal proibiu as doações eleitorais de empresas. Essa proibição vigora pela primeira vez nas eleições municipais deste ano. Com a Lava Jato a pino, os candidatos deveriam fechar o Caixa 2, se não por honestidade, ao menos por esperteza. Mas não é o que está ocorrendo. Além de morto, pobre do Bolsa Família está doando recursos para campanhas. Há casos de miseráveis que doam até R$68 mil, disse o ministro Gilmar Mendes. O Brasil, como se vê, não para. Está constantemente sendo passado a sujo. É o país do futuro, ninguém tem dúvida. Mas às vezes dá uma saudade nostálgica daquele velho Brasil, onde laranja era apenas uma fruta cítrica. Boa noite. O Brasil perdeu pouco mais de 1,5 milhão de empregos formais em 2015. O resultado divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho é o pior desde 1985, quando começou a pesquisa. O recuo em relação a 2014 foi de 3,05%. O número de trabalhadores com emprego com carteira assinada passou de 49 milhões e 600 mil em 2014 para 48 milhões e 100 mil no ano seguinte. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Alguém aí lembra do que estava fazendo em 1992? Talvez é possível que você nem tivesse nascido. Pois bem, 1992 foi o último ano em que diminuiu o número de empregos formais na economia, incluindo trabalhadores do serviço público e temporários. Só vemos hoje. No ano passado, como a gente acabou de ver, perderam-se 1,5 milhão empregos. A gente costuma falar aqui de uma estatística parecida de empregos formais com carteira assinada pela CLT. Essa é parecida, vamos repetir, mas é mais abrangente. Inclui servidores e outros contratos de trabalho. Vamos ressaltar. É um resultado compatível com os demais recordes horrendos do período. Estamos passando pelo segundo pior triênio econômico da história da República. Pior que esse, apenas no final da ditadura militar. A produção da indústria, do consumo, ou seja lá mais o que for, regride ao que era uma década atrás ou mais. Enfim, este ano vai ser melhor para o emprego? Infelizmente, não. Talvez a gente não bata o recorde histórico desse 2015 horrível, mas a perda de empregos vai ser mais ou menos do mesmo tamanho. Há alguma perspectiva de que esse horror tenha fim? Felizmente, começa a aparecer. Por todas as estimativas econômicas de agora, o desemprego ainda sobe, mas vai crescer o desemprego mais devagar até o final do ano. Lá por meados do ano que vem, o número de empregos deve começar a crescer de novo, se confirmado o início da recuperação econômica. A crise do emprego sempre começa depois do início de uma recessão, do crescimento menor do PIB, e sempre acaba depois. Espera-se que neste final de ano, nesse trimestre final, a economia pare de encolher, que a produção pare de diminuir. Como existe muita capacidade ociosa nas empresas, não vai ser, em geral, preciso contratar para produzir mais. Mas, se tudo der certo, se forem aprovadas certas mudanças no Congresso, o PIB por cabeça volta a crescer pela primeira vez depois de 3 anos de queda. E o emprego volta no inverno de 2017, que esperamos que seja um inverno quente. Boa noite. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. O técnico Tite anunciou hoje a lista dos convocados para defender a seleção nos próximos jogos das eliminatórias. E temos novidades na convocação. Boas ou más, Celso? Bom, Gamberini, temos algumas novidades em todos os setores, gol, defesa, meio-campo, ataque. O Tite deu a entender que preferiu nomes renomados do que jovens valores, e a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouquinho. A lista para os jogos contra a Bolívia, dia 6 de outubro em Natal, e para o dia 11 contra a Venezuela, foi divulgada hoje, portanto, vamos acompanhar. Os goleiros são Alisson da Roma,
Alex Muralha, do Flamengo, o Everton, do Atlético Paranaense. Zagueiros, Miranda, da Inter de Milão, Gil, do Shandong Luneng e Marquinhos e Thiago Silva, ambos do Paris Saint-Germain. Laterais, Daniel Alves, da Juventus, Fagner, do Corinthians, Marcelo, do Real Madrid e Felipe Luiz, do Atlético de Madrid. Meio-campistas, Casemiro, do Real, Fernandinho, do Manchester City, Paulinho, do Guangzhou Evergrande, Renato Augusto, do Beijing Guoan, Giuliano, do Zenit, Lucas Lima, do Santos, Felipe Coutinho, do Liverpool e Oscar e William, ambos do Chelsea. Atacantes, Douglas Costa, do Bayern de Munique, Roberto Firmino, do Liverpool, Gabriel Jesus, do Palmeiras e Neymar, do Barcelona. Bom, vamos nos aprofundar agora. O que você achou dessa convocação? Então, quando ele faz a opção de trocar o Rafael Carioca por exemplo, pelo Fernandinho, é a história que está em jogo. Jogadores experientes que já disputaram a Copa do Mundo, o mesmo vale para o Thiago Silva também, que está voltando agora. O Tite, ele está remontando um time, mas ele considera muito importante a experiência, a rodagem. E se os jogadores estão vivendo, tem razão, né? E se os jogadores estão vivendo um bom momento, que é o caso do Thiago e que é o caso do Fernandinho, por que não? Aí o Firmino lá na frente, que é do Liverpool, um nome não muito conhecido, torcedor brasileiro, mas está fazendo também um bom campeonato pelo Liverpool, está jogando bem. Então são bons nomes, não existe assim, digamos, nenhum nome que você possa questionar. O Muralha, goleiro do Flamengo. Ok, mas tem feito bons jogos. É para terceiro goleiro também, não muda muita coisa. Vamos falar um pouco do Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo venceu o Cruzeiro e abriu distância da zona de rebaixamento. Pois é, ufa, dizem os São Paulinos. Ufa mesmo. 6 pontos do temível Z4 e de quebra ainda empurrou o Cruzeiro ladeira abaixo lá para a região do rebaixamento. O time mineiro está a 1 ponto do grupo ali dos 4 piores. Pior mesmo para o Inter, que perdeu em casa e hoje estaria rebaixado. Vamos aos gols dos jogos que fecharam a 25ª rodada. Jogando em casa, o Fluminense abriu o placar contra a Chapecoense com esse gol de Cícero. Mas os catarinenses voltaram ofensivos para a segunda etapa e Denner Assunção logo empatou. O gol da virada só apareceu aos 43 minutos com Lawrence de cabeça. Final Fluminense 1, Chapecoense 2. No estádio Independência, Júnior Urso acertou um belo chute e decretou a vitória do Atlético Mineiro por 1-0 diante do Sport. 1-0 também foi o placar do triunfo do Vitória sobre o Internacional no Beira-Rio. Canu foi o autor do gol. E amanhã tem um jogão, né? Tem clássico abrindo a 26ª rodada, Corinthians e Palmeiras em Itaquera. O Corinthians tem os seus problemas, o Fagner não vai poder jogar. Em contrapartida, o Palmeiras também não tem Gabriel Jesus e também não tem o Vitor Hugo. Mas o Gabriel Jesus faz muita falta ao Palmeiras. É o líder, o Corinthians está aí tentando voltar ao G4, o Cristóvão Borges com a corda no pescoço. Dá até pena ver as entrevistas dele. Todo dia a mesma coisa, tem que falar da pressão de estar dirigindo o Corinthians, enfim. Mas tem algo que sempre acontece quando temos um Corinthians e Palmeiras. Normalmente o time que está pior acaba vencendo. Por isso, embora o favoritismo seja do Palmeiras uma questão lógica... Essa tradição aí pode fazer do Corinthians vencedor. Esse seu raciocínio é interessante. Normalmente é assim. Vamos ver se confirma. Vamos falar um pouco de Paralimpíada agora, porque hoje teve mais dobradinha brasileira no atletismo no Rio de Janeiro. Foi no salto em distância feminino, na classe T11, para deficientes visuais. A recordista mundial Silvânia Costa saltou 4,98 metros para ficar com a medalha de ouro. A também brasileira Lorena Spoladori atingiu a melhor marca dela na carreira, com 4,71 metros e ficou com a medalha de bronze. E a família Costa tem motivos para comemorar nessa Paralimpíada. Além da medalha de ouro da Silvânia, o irmão dela, ninguém menos do que Ricardo Costa, que também foi campeão paralímpico no salto em distância da classe T11. Família feliz. Ótimo. Obrigado, Celso. Boa noite, bom final de semana. Até segunda. Luciana. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. No ano em que se comemora o centenário do samba,
O compositor Cartola é assunto em São Paulo nesses dias. O musical Cartola, O Mundo é um Moinho, está em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso. O Itaú Cultural abre amanhã a Ocupação Cartola e 2 shows no domingo vão relembrar sua obra. O musical é uma superprodução que tem dramaturgia de Arthur Chechel sobre pesquisa de Nilcemar Nogueira, neta de Cartola. A direção musical é de Rio do Hora e a encenação de Roberto Lage. O elenco tem Flávio Baurac e Virgínia Rosa, vivendo Cartola e Dona Zica, e mais 15 atores. A ocupação no Itaú Cultural tem a ajuda da cantora Fabiana Cosa e também tem a consultoria da neta Nilcemar. A mostra faz uma imersão na obra e no processo de criação de Cartola para desvendar, além do sambista fundador da Mangueira, o poeta intelectual erudito que ele foi. Amanhã, na abertura, haverá roda de samba o dia todo no Itaú Cultural. No domingo, Fabiana Cosa comanda uma homenagem a Cartola no Auditório Ibirapuera. E no Teatro Net, a cantora Tereza Cristina, uma virtuose do samba tradicional, também faz um show sobre Cartola. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo está sendo regida esta semana e na próxima pela cantora e maestrina francesa Nathalie Stutzmann. Neste fim de semana, o programa tem obras sinfônicas de Schubert e Mozart. Nos dias 22 a 24, Stutzmann rege a OSESP apresentando o Concerto para Piano e Orquestra em Lá menor de Schumann, na Sala São Paulo. E na semana seguinte, mais boa música na Sala São Paulo. Chega a formidável Orquestra Filarmônica de Hamburgo, regida por Kent Nagano, para concertos nos dias 26 e 27. O primeiro programa tem o Dom Quixote de Richard Strauss e a Sinfonia número 1 de Brahms. O segundo, 2 trechos do Tristão e Isolda de Wagner e mais a Sinfonia número 6 de Bruckner. Para os amantes da música, uma programação imperdível. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma ótima noite para você. O Jornal da Gazeta volta na segunda, mas nós voltamos no domingo no debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, aqui na Gazeta, às 6h30 da tarde. Boa noite e até domingo. As propostas para melhorar nossa cidade estão no debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, neste domingo, 6h30 da tarde.